Um abraço, seja bem-vindo. CFA, seu canal de comunicação. Aqui nós conversamos sobre política, aqui nós conversamos sobre você. Olha, tá vendo aí embaixo? Inscreva-se, clica aí, se inscreva no canal, venha fazer parte desse universo. Clica no sininho também. Toda vez que eu incluir um novo vídeo, você vai ficar sabendo de novidades. Olá, tudo bom? CFA, canal Fábio Almeida, nosso canal de comunicação. Eu estou aqui com uma figura maravilhosa que desenvolve um trabalho de uma importância social muito grande dentro da nossa cidade, Boa Vista. E nós hoje vamos bater um papo bem legal. Como tem sido, né, o trabalho que nós buscamos fazer com esse canal por meio do Facebook, não, do YouTube. O Facebook é outra plataforma do canal. André, quando nós começamos nossa entrevista, sempre nós perguntamos, fazemos uma primeira pergunta que é igual para todas as pessoas, a fim de que eu e as pessoas que estão aí do outro lado possam saber quem é André Mendes. Eu agradeço a todo mundo que está assistindo o canal, que está seguindo, que está aí dando essa oportunidade de a gente poder comunicar mais uma vez, né, com as pessoas, com a sociedade. Eu sou André Mendes. André Mendes é um jovem cidadão. Ele é, no caso eu, um nordestino que veio para cá, para o extremo norte, ali do Maranhão, em busca de viver novas experiências, acompanhando aos meus pais. Estou aqui, sou filho do Carlos, da Raquel. Meu pai, ele é servidor público, minha mãe é cantora, segue a música e também trabalha na enfermagem, na saúde, é uma das profissionais da saúde. E também os dois têm um serviço pastoral. Eu sou então uma pessoa que vem de uma família conservadora, tradicional, religiosa. E o André Mendes vem passando várias fases. Até mesmo um amigo meu falou assim comigo: Andriel, quantas fases nós vamos ver da tua vida? E eu disse: rapaz, tomara que muitas, porque a cada fase que a gente passa, a gente se aperfeiçoa e aprende mais, com erros, com acertos e etc. Ele disse que venha mais, porque a tendência é evoluir. Como diz uma música, é uma metamorfose ambulante. A gente vai aprendendo, a gente vai crescendo. Eu sou esse jovem, professor, o Andriel Mendes, sempre desde pequeno, apto a estar trabalhando com pessoas, conversando, dialogando, até porque fui um pregador dentro da instituição religiosa, né, da igreja. Eu sou hoje ainda um pregador da paz, das boas novas, né? Não atuo mais como itinerância dentro dos templos, das igrejas, até porque algumas coisas, a gente pode até conversar um pouquinho mais aqui nesse seu canal, há muitas diferenças quando você vai crescendo e tomando o estudo empírico das coisas, e conhecendo o estudo científico. Aí quando você também nasce dentro de um conceito de fé, você vai aprendendo e sabendo conciliar as coisas. Eu não me deixei levar por um sincretismo religioso que vai tirar das pessoas, que deixa as pessoas com maus estares, se sentindo mais oprimidas, né? Eu acredito que foi para a liberdade que o Evangelho, que é a prática de boas ações, Cristo nos chamou, Deus, no que eu acredito. Então, esse tempo que eu passei muito dentro da igreja, vou falar assim, né, que é uma forma mais popular para as pessoas entenderem, eu passei totalmente envolvido nas coisas que estavam ali sendo executadas dentro da igreja. Então, fui líder de jovens, fui líder de crianças, como falei, pregador, gravei até mesmo DVDs, pregando, porque o meu intuito foi sempre levar uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. Como a gente vive então esse sincretismo, essa liturgia, esse sistema todo, a gente infelizmente acaba tendo que ceder. Foi o que eu fiz durante os anos, e quando eu decidi romper com esses costumes, né, com essas vãs doutrinas, não julgo aqui a atividade social da igreja,
né? Eu não julgo aqui o trabalho influente que a igreja tem na sociedade, mas eu desço a mão de opinião aqui sobre a ditadura que existe dentro das igrejas, utilizando dos próprios conceitos religiosos para poder manipular grandes massas. É sobre isso. E a gente cresceu não conciliando, e é isso que eu estou me dando a oportunidade a cada dia que vivo. É de conciliar, de ponderar, e vou aprender com meus erros e com meus acertos, e por aí vai. Então fiquei muito tempo dentro da igreja pregando, para cima e para baixo, estive no Peru, em Lima, América Central, estive nas nossas vizinhas, Guiana Inglesa, Venezuela, francesa, aqui no Amazonas, Brasília, Goiânia, Rio Grande do Sul, alguns lugares, porque eu sempre me dediquei naquilo que eu acredito, naquilo que eu faço. Então quando houve um rompimento, acabei saindo da instituição religiosa, tive que aprender empiricamente o que é ser igreja, e ser igreja é muito mais do que um templo, do que uma denominação, instituição dentro daquilo da minha filosofia de fé, né? E Deus foi me dando a cada dia a oportunidade de trabalhar na sociedade. Aí com isso já fui servidor público, apesar de ter sido um servidor comissionado, mas foi o meu primeiro toque ali dentro daquilo que está ligando a sociedade a cada dia. Hoje, como o senhor até enfatizou aí, a gente faz trabalho de políticas públicas, porque eu decidi que o chamado que eu recebi para fazer, eu não dependo de ligações religiosas ou de cleros sincretistas. Eu dependo basicamente de foco, força, determinação e atuação. E foi nesse período que nasceu no meu coração a iniciativa civil, que é o voluntariado de valorização à vida e de combate ao suicídio. A minha contribuição para a sociedade, tanto quanto eu estava dentro da denominação religiosa. Eu disse, então, uma coisa que eu posso fazer é que, não dependendo de determinadas liturgias, eu agora vou fazer aquilo que está aqui no meu coração e colocar a cabeça para funcionar e ajudar a sociedade como deve ser. Resumindo, eu sou o Andriel, esse pregador, esse ativista político, esse rapaz, esse jovem que quer estar no meio da sociedade. Quando eu fui aluno no ensino médio e no ensino fundamental, pode perguntar para todos os professores por onde passei. Lógico, não fui o mais santo, não. Sempre tive minhas brincadeiras, entendeu? Algumas tramóias. Entretanto, eu fui um cara que estudei, que li, que ajudei. Então, eu sempre servi no Amigo das Escolas, com esses projetos voluntários. Eu sou um cara totalmente amante do trabalho e do serviço voluntário. Adriel, legal. Eu quero, para a gente começar, vamos começar com esse papo da religião, que eu acho que é um tópico bem legal que você traz. Legal. A Igreja Católica, ela teve um papel muito conservador no mundo inteiro. Até hoje existem essas disputas dentro da Igreja Católica. E uma juventude que fazia parte dessa igreja, ela trouxe novas perspectivas de funcionamento dessa instituição Igreja Católica. Nós sabemos que os pentecostais, têm um surgimento aqui no Brasil, uma força muito grande no Brasil, e hoje tem um discurso muito conservador. Você acredita que essa postura conservadora que várias denominações religiosas assumem hoje vai fazer com que jovens como você, que frequentavam essa igreja, passe a querer debater mais de como essa igreja vai se relacionar com as pessoas dentro da sociedade? Fábio, meu querido professor, ela já está acontecendo. Isso aí já está acontecendo. Isso é um fato. A renovação carismática que o senhor acabou de mencionar aí, os jovens se dando mais ao trabalho voluntário, social, filantrópico, reacendendo a chama de reunirem pessoas para orações, para meditações. Isso aí é um fato que vem acontecendo devido ao processo que a Igreja Católica mesmo está sofrendo, e digamos que isso é bom para a sociedade porque ela está reconhecendo erros do passado e fazendo justiça histórica. Não à toa o atual Papa, o Papa Francisco, ele tem, através das ações, mostrado que a fé, ela só é válida com obras, fé e obras. A fé sem obras, ela é morta. E com olhar no humano, que eu acredito que esse é Porque essa é a verdadeira religião.
Jesus Cristo, você pode ser ateu ou seguir um outro tipo de credo que não dê uma visão ali para o judaísmo, para o cristianismo, etc. Mas o Jesus Cristo, ele disse que a verdadeira e única religião é ajudar, é a filantropia, é amar os órfãos, a viúva, os necessitados, é o amar o próximo como a si mesmo. Então essa renovação nasceu na Igreja Católica. Na igreja evangélica, nos dois núcleos que existem hoje, os pentecostais e os neopentecostais. Os pentecostais estão percebendo que no passar do tempo eles são bem intencionados. Entretanto, eles veem que existem muitas manipulações ali no meio. Entendeu? Posso sugerir aqui algo bem crucial? Línguas estranhas. Que é o que muitas pessoas que não são crentes, ateias, falam, né? Naquela igreja do louco que grita e etc, por aí. Então, dentro desse próprio contexto ali religioso, pessoas usam as línguas estranhas, esses dons espirituais, para manipular pessoas. Profecias é um outro exemplo. Revelações, sonhos é um outro exemplo. E vão mexendo e vão manipulando. Então, a igreja, a pentecostal, está começando a perceber isso. E eles estão percebendo também isso porque aconteceu nas eleições aí de 2018, escancarado. Fizeram principalmente o presidente atual como um objeto de oração, de manipular. Uma coisa que eu queria te escutar nisso aí, já que você entra nesse assunto. Como é que você vê essa percepção de alguns líderes religiosos chegarem à frente de seus fiéis, né? Porque o pastor, ele tem uma liderança importante, e dizer que falou com Deus e que Deus disse que era para a comunidade votar em X ou votar em Y. Como é que você vê isso? É isso que eu estou dizendo para o senhor. Há manipulações em diversas classes sociais, dentro do povo evangélico. Saindo os ortodoxos, os católicos aí do meio, indo para os pentecostais, eles utilizam esse tipo de manobra para manipular ali pessoas. Que, como eu disse, são pessoas de boa fé. Ninguém ia orar pelo Bolsonaro para ele morrer. Jamais. Mas ao contrário, como aconteceu um atentado, uma situação atípica, fizeram ele de objeto de oração. E não só as igrejas pentecostais, professor. As igrejas tradicionais fizeram a mesma coisa, reuniram multidões. Segmentos católicos também fizeram isso. Em relação a ele. Mas como está havendo um clareamento no meio dessas pessoas. Elas estão percebendo que estão usando as escrituras para manipular. Conhecereis a verdade vos libertará. É o discurso, mas as ações são mentirosas. Então alguns já estão percebendo. Grandes nomes do meio pentecostal, como Silas Malafaia, por exemplo, Marco Feliciano, que você aqui com o senhor, eram pessoas que eu admirava e que eu já tive contato, de olhar, de conversar. Nunca fui amigo, colega, de mandar mensagem não, mas já tive esse contato. Então, ao observar que o discurso é uma coisa e as ações são outras, eu me distanciei e fui perceber o que estava acontecendo. Então, já houve um racha. As igrejas pentecostais, elas têm esse fervor, o grito, os dons espirituais, mas não há um consenso, não há uma conciliação entre eles. Eles vão para onde for melhor ir, para onde estamos. Então, o discurso do Bolsonaro estava se colocando como anticorrupção e o crente não é corrupto, o crente é santo, então eles adeririam a esse discurso. Mas dentro do que está já acontecendo, os pentecostais mesmo já estão clareando os olhos. E vou dar um exemplo, mais que seja caricato aqui entre nós, o Cabo Daciolo, que já foi até deputado federal pelo PSOL. Ele é um cara que defende essas visões espirituais todas que eu estou falando para o senhor, mas ele já não apoia. Ele mesmo, aí eu vou dizer, há de ser o quê? Manipulação ou há de ser verdade? Porque ele mesmo diz que o Senhor Deus revelou para ele, Cabo Daciolo. Deus revelou para o Cabo Daciolo que Bolsonaro está sobre a mão da família Rockefeller, que é uma das famílias da nova ordem mundial. E ele não apoia o Bolsonaro. Ele olhou para o Marco Feliciano e disse assim para o Marco Feliciano, dentro do Congresso Nacional, pesquisa lá na internet, está tudo lá, existe uma pombagira dentro de ti. Ixi, agora os irmãos aí da cultura afrodescendente vão ficar, o que vai acontecer? Ou seja, já há um racha. Já estão percebendo. Os neopentecostais, que já são diferentes dos pentecostais, mas têm uma vinculação, também já estão percebendo a dificuldade. O Valdomiro Santiago
Veja, a polícia agora deflagrou a conta desse cidadão que estava vendendo feijões mágicos para curar a Covid-19. Edir Macedo e outros nomes aí. Agora o pastor Everaldo foi preso. Everaldo. Entende? Então, está acontecendo. Eu, Andriel Mendes, que estou dentro desse racha, porque eu tenho crenças que batem ali com algumas coisas, que dão conciliação. Mas eu não estou debaixo dessa persuasão. Eu estou dentro de um convencimento nas minhas experiências. O meu Deus não é esse Deus que mata. O meu Deus é o Deus da vida. O meu Deus não é um Deus que prende. Meu Deus é um Deus que liberta. Então, nós já estamos no grupo dos desigrejados, professor. Não sei se o senhor já ouviu falar disso. Desigrejados, não. É um termo novo. É um termo novo. E talvez alguém vai me tentar botar mais uma vez o Andriel na controvérsia, né? Vai falar mal e etc. Dizer que enlouqueceu, que é um anticristo, um falso profeta e etc. E esses outros paixonites teológicas que algumas pessoas colocam aí. Mas o desigrejado, o que ele é? Ele é a pessoa que não entende que a igreja em si é o ajuntamento de pessoas. O ajuntamento de pessoas, ele é uma forma de gratidão, de acolhimento social que todo ser humano precisa, entendeu? E dentro de um credo ali só eles estão, mas a percepção de igreja de verdade é aquilo que Jesus ensinou lá em João, que é a filosofia de Cristo, e falou para uma mulher que era samaritana. A mulher diz assim: aonde é que eu devo adorar a Deus? Eu tenho que ir no monte ou eu tenho que ir no templo? Aonde? Jesus disse assim para ela, professor, e muita gente não sabe. Não é para ir nem no monte e nem no templo. Vai chegar a verdadeira hora que os verdadeiros adoradores, igreja, adoram em espírito e em verdade, sem precisar estar em um local. Porque Deus não habita em templo feito por mão de homens, sim por nós. Então essa é a minha percepção. E os desigrejados já existem. Eles não dependem de estar debaixo de um estigma religioso ou dentro de uma denominação religiosa para se sentir parte do corpo de Deus, de ter uma fé, de exercitar uma fé, entendeu? E de acreditar que dias melhores virão. Esse grupo já está quebrando os vínculos. Ainda a pandemia, ela está mostrando totalmente isso. As igrejas que querem, as igrejas que querem ajuntamento e são contra as medidas de distanciamento, isso é falta de respeito com as pessoas que estão morrendo. São pessoas, inclusive os pastores que apoiam isso, é porque eles estão com medo de perder oferta, com medo de perder dízimos e popularidade. Agora, oxalá, alguns líderes evangélicos façam como outros aqui dentro do nosso estado fazem. Eu conheço uns, nem todos vão nessa loucura não, professor. Tem uns que eles já fazem o quê? O grupo da igreja pelas redes sociais, eles fazem os cultos online. Na hora na sua casa lá, a família para de assistir o que estão fazendo. Não, bora nós assistir, colocar aqui na live da igreja, vamos aqui ouvir a pregação do pastor, vamos orar junto. Estão sabendo se adaptar, se adequar ao seu tempo, respeitando a todos. Isso que Malafaias e outros aí querem é genocídio, é morte. Porque tanto igrejas quanto bares e academias e outros lugares são lugares de concentração para disseminação do vírus. Grande proliferação do vírus. Mas vamos agora entrar num papo bem legal, que é sobre o trabalho que você desenvolve junto com outros amigos. A gente começou pesado, hein? Mas é importante. Eu acredito que fazer esse debate sobre a religião, ele é importante porque é por meio da conversa, por meio dos olhares, que nós vamos encontrando caminhos mais sólidos da convivência humana. É o respeito, né, professor? Principalmente, o respeito é primordial. E principalmente assim, André, quando nós temos um crescimento, não só no Brasil, mas em vários outros países do mundo, da tentativa de se impor dogmas de determinadas religiões como dogmas de um país. Que isso é muito perigoso, porque você passa a inibir outros, e nós temos experiências no mundo inteiro sobre isso. E deixa eu só enfatizar, antes de entrar aí no nosso projeto, já que estamos nesse gancho, está havendo uma nova percepção. Os próprios cristãos, sejam ortodoxos, católicos, evangélicos, pentecostais, neopentecostais, judaizantes e assim sucessivamente, já estão tendo
percepções. Vou exemplificar Boa Vista, o estado de Roraima. Um dos pastores saiu candidato aqui de uma grande igreja evangélica. E ele, quando senador, ganhou muitos votos, tendo em vista a onda reacionária que estava acontecendo, que ele também surfou com a sua família, mas não conseguiram chegar lá, apesar de que ganharam muitos votos. Ele tentou novamente para a prefeitura de Boa Vista, fazendo campanha antecipada dentro dos templos das igrejas. Eu, inclusive, publiquei esse vídeo onde ele, dentro do templo, fazia a persuasão e já fazia a pré-campanha antecipada, já fazia ataques a instituições democráticas também. Tá aí, fui processado por ele, viu, professor? Fui processado, haverá audiência esse mês, estaremos lá, eu estou aqui apto para responder em qualquer juiz ou foro, qualquer um tipo dessas pessoas que tentam ofuscar o clareamento no meio do debate público. Então, ele, tendo em vista a eleição de 2020, perdeu muitos votos. Só ganhou o voto das lideranças e das esposas dos líderes. E olhe lá, porque só é líder quem aquela autarquia religiosa hierárquica ali quer. Então, já está havendo uma percepção. O povo já está percebendo que os falsos profetas estão por aí e eles não vão se deixar enganar. Então, é isso aí que eu queria enfatizar. Como tu falaste na tua apresentação, tu desenvolves, né, junto com outros jovens, um trabalho de valorização à vida, né? Vocês têm uma instituição denominada Voluntariado de Valorização à Vida e Combate ao Suicídio. Explica um pouco pra gente o que consiste esse trabalho. O voluntariado, ele é uma iniciativa civil, é nós. É nós, pessoas que nos unimos para salvar vidas. Como eu disse para o Senhor, não dependendo mais de determinados vínculos para poder prestar serviços à sociedade de uma maneira que eu acredito que ela precisa de um bem-estar social. Eu fui lá para a Constituição, fui lá para os estudos e disse, rapaz, por que não criarmos um grupo de pessoas que vai fazer um trabalho de prevenção e de pós-venção ao suicídio. A gente pode começar nas escolas, levando algum tipo de atividade lúdica, esportiva, cultural e informativa, junto com profissionais dessa área, e também a gente pode visitar famílias que passaram por luto ou problemas de depressão que geraram suicídio, etc., e também dar um determinado apoio, se caso for possível. Em 2016, 15 eu estava pensando já nisso, 16 eu fui colocando em adaptação, em execução, já estamos com 5 anos com esse trabalho. Levamos até as escolas, eu comecei pelas escolas dos quais eu terminei meu ensino médio, fui no América Sarmento, escola estadual, fui na escola Wanda da Silva Pinto, conversei com os coordenadores pedagógicos, apresentei o projeto detalhado, fui estudar, né, detalhei o projeto, e disse, vamos fazer começando com um evento, um sarau, chamei o sarau Trocando uma Ideia, né? Suicídio, se matar pra quê? Muita gente até criticou a temática, né, do evento, mas já foi isso, gerou impacto. E o suicídio, ele é isso, ele é um tabu. E muitas pessoas não querem falar sobre o assunto, primeiro, porque não sabem como abordar o assunto, e segundo, ele tem medo de colocar gatilhos em alguma pessoa, e terceiro, são pessoas que também não estão nem aí para nada. Então nós pensamos numa metodologia de falar a linguagem da comunidade, uma interatividade social entre eles, para dizer que é necessário valorizar a vida, que precisa-se uns amarem aos outros e recebendo o apoio profissional, principalmente que participam, assistente social, psicólogos, corpo de bombeiros e outros profissionais. Hoje principalmente em Boa Vista, mas Roraima como um todo, nós temos um dado epidemiológico muito delicado e atingindo os jovens. Vocês criaram uma metodologia de jovens falando para jovens, é essa a filosofia que o programa traz? Essa é a linguagem. O público-alvo nosso, quando a gente está lá na estrutura do projeto, o público-alvo primeiro é as pessoas que gostam do trabalho voluntário. Isso é voluntariado. Né? Segundo, é falar com as pessoas a linguagem deles, como a cultura, a música, o esporte, e mostrar que a música, a cultura e o esporte
são terapias para vencer doenças psicossociais que podem ocasionar esse fenômeno que é o suicídio. Então é essa linguagem. Essa linguagem é trazer um profissional da área que ele vai olhar ali para o jovem dentro da escola, por exemplo, e você tem alguma dúvida, ele levantar a mãozinha dele sem receio e perguntar assim, eu tenho, como já teve outras vezes. E também levamos grupo de jovens, professor, que conversem com outros jovens, ou seja, fazendo primeiro círculo com os profissionais da área, né? A assistente social, falando sobre a necessidade que é de toda a sociedade, ajudar um ao outro, dizer que o bom dia, o boa tarde, o olá, como está você, o tudo bem, isso salva vidas. A gente chama os psicólogos para falar sobre doenças psicossociais, a depressão, a ansiedade, síndrome de Burnout e outras questões também. Levamos alguém do corpo de bombeiros para poder falar aqui o que você pode fazer caso você encontre alguém cometendo um ato suicida, o que você pode fazer de primeiros socorros, para quem você deve ligar. E, consequentemente, após esse momento que tem música, tem esporte, a gente faz algumas rodas de jovens do voluntariado conversando com os jovens da escola sobre a vida, sobre as coisas na linguagem ali deles, e muitos se abrem pra gente. A gente não dá o veredito. O que a gente faz? Dá o ombro amigo, conversa, e se for necessário ver que é uma questão mesmo necessitada, a gente repassa como para o CVV, a gente indica para o Centro de Valorização à Vida, a gente ensina a eles como irem ter assistência psicológica, psiquiátrica, através do sistema público que existe, os CRAs, os CREAs, e por aí vai. A gente usa a linguagem do jovem, o que eles querem, o que eles fazem, para poder valorizar a vida. João, eu quero trazer para você, assim, um olhar seu, de como é que você avalia o trabalho que o Estado desenvolve com essas famílias que são atingidas por esse trauma do suicídio, né? Porque, como é que é isso? O Estado dá amparo psicológico a essas famílias, ou uma família que passa por um momento trágico como esse, ela é esquecida pelo Estado? É complicado, professor, porque o poder público tem algumas iniciativas, entretanto, essas iniciativas não são suficientes para poder ocasionar esse impacto de efetividade pública, entendeu? De sanidade social, de saúde mental. Não dá. Vamos olhar para estatísticas, né? Tem suicídios que passam desapercebidos. Estão ali na estatística afogamento, mas não é afogamento, é suicídio. Você entende? Vou dar um exemplo agora de escolas, já que a gente fala sobre as escolas que precisam desse apoio. Já teve professor que disse, André, semana passada eu tive numa escola, não agora, né, na época da pandemia, que estão fechados, mas isso foi no sarau de 2019. Ele disse, Andriel, entramos dentro de um banheiro e estava lá um adolescente cortando os pulsos. Então, não há uma política, professor, pública de impacto que chegue até aquela família e ajude ela. Tanto que, vamos para estatísticas novamente agora, para estatísticas. Pessoas que cometem suicídio numa família, mais na frente, futuramente, infelizmente, acontece um outro suicídio por causa do suicídio que aconteceu. Algumas pessoas na família se sentem culpadas por aquela pessoa que se matou, e eles alguém acaba tendo esse encaixe aí, esse problema aí, acabam cometendo suicídio também. Então não há uma efetividade do Estado, não. Um amparo, uma lei que obrigue, não há. O que existe hoje, a ONU, ela denominou o setembro como Setembro Amarelo, e há já os deputados estaduais daqui, os vereadores daqui, Boa Vista, Roraima, Brasil, Congresso Nacional, acolheram também e fizeram a semana do Setembro Amarelo, políticas públicas nas escolas, em órgãos públicos. Aqui há vereadores que também já fizeram, como é que eu posso falar o nome, reuniões ali na própria Câmara Municipal, audiências públicas para tratar o assunto. Na Assembleia Legislativa também já houve, mas nós somos o terceiro estado com mais índice de suicidas. Terceiro. Nós chegamos a ser segundo, eu acho que já fomos do segundo para o quinto, do quinto nós estamos aí entre os terceiros. E agora com essa... é muita coisa. É muita coisa. E como eu estou dizendo, tem casos que saem desapercebidos. São desapercebidos, muitos casos são desapercebidos.
Então não há uma efetividade, não. Minha resposta é não há, apesar de que, eu também não posso ser injusto, né? Há iniciativas, mas essas iniciativas não são de impactos. E eu vou falar uma coisa sincera, professor, que fico chateado no meu coração. É o pessoal se apoderar do discurso lá de combate ao suicídio, dizer que é a favor da vida, só no setembro. Só no setembro, aí vem verba, faz isso, faz aquilo, ajuda só algumas instituições. Sabe quantas instituições de combate ao suicídio nós temos em Roraima? Nenhuma. Sabe quantas instituições de combate ao suicídio nós temos em Boa Vista? Nenhuma. Há grupos e associações com iniciativas, é diferente, mas não há nenhum instituto, nenhuma instituição, nenhuma associação focada viradamente para aquilo. Não há, não há. Então, está faltando e é trágico ver só no Setembro Amarelo, faz uma coisinha aqui, faz uma coisinha ali e acaba. Na semana, a gente está agora arrecadando alimentos, arrecadando donativos aí para famílias que estão passando com problemas nessa pandemia. Entendeu? Porque tem famílias que uns cometem suicídio, mas a pobreza também mata, a fome mata, e a gente também tenta ajudar como pode. Então, é até eu acho que um protesto meu aqui para o poder público se atentar mais para isso, professor. Você se identifica como um jovem da periferia de Boa Vista, né? Essa Sim. é uma apresentação que você faz e um debate que você apresenta socialmente em alguns espaços, né, que você tem. Como é enfrentar a vida hoje nas periferias de Boa Vista? Existem políticas públicas efetivas ou são coisas escassas para esse jovem da periferia? São coisas escassas. Para um jovem da periferia, coisas escassas. Coisas poucas, ínfimas. A gente queria poder ser valorizado aqui na periferia. Periferia não significa andar desarrumado, não significa andar sujo. A questão da periferia é que o nosso bairro é esquecido. A segregação urbana é uma prova disso, e agora, como o senhor tocou, o jovem. Como é que fica o jovem? O jovem fica ao desalento, o jovem fica ao seu empreendedorismo, que é uma palavra hoje que as pessoas querem usar, mas o empreendedorismo se tornou uma new escravidão, uma nova escravidão. As pessoas não conseguem ter o seu próprio negócio, somente trabalham para os outros, dando lucro para outros e não tem o seu direito, não tem direito nenhum, só tem o básico. Ou seja, as pessoas não vivem, elas sobrevivem. Entendeu? Esse é o algoz de cada jovem aqui da periferia. Eu, como já falei para o senhor, eu fui servidor público, já trabalhei em lojas como atendente também, já trabalhei em outros locais. Agora, nesse período, sou uma das pessoas que não tem um emprego. A gente está desempregado com muitos jovens. E eu sou um jovem qualificado para um trabalho. Agora, nem todo trabalho é qualificado. Foi uma das coisas que eu coloquei até para o pessoal pensar um pouco mais. A gente quer o quê? O que a gente quer para a nossa realidade? A gente tem que ter um trabalhador qualificado e um trabalho também qualificador. Entende? Aqui na periferia não tem essas iniciativas, não tem esse trabalho de incentivar o jovem a fazer um empreendimento deveras que vai dar lucro, produção, renda, entendeu? Aqui se ensina o que a vida se ensina, sobrevivência. Eu já estive na frente do supermercado vendendo pimenta do reino, já vendi din-din na rua também. Assim como também já estive na frente de um computador, assim como... É a vida, professor. Aqui o jovem tem que tentar sobreviver. Tenta sobreviver. Por que que a maioria até de jovens acabam indo para uma criminalidade, sendo aviãozinho de porta-vozes do crime organizado? Porque está faltando oportunidades, está faltando iniciativas. E muita gente passa problemas, pais de famílias também passam problemas, muita gente se arrisca em trabalhos ilegais, em trabalhos informais, e é muito trágico isso. Eu, como jovem aqui da periferia, é isso que eu observo. Não há algo centrado para poder gerar trabalho, emprego e renda para os jovens da periferia. Se hoje tem um jovem aqui na periferia que tem uma conta bancária boa, tem um bom uso de serviços e de produtos que podem ser pagos, vamos dizer assim, é porque essa pessoa ralou, professor, lutou, muitas das vezes teve que engolir sapo, muitas das vezes teve que fazer do jeito dos outros, ele não precisou às vezes lutar pelos seus direitos, teve que deixar a vida levar e ver o que vai dar na frente. E esse aí merece aplauso, esse merece apoio. Agora tem muita gente aí que infelizmente está mesmo a mercê e não sabe
o que fazer, fica entrando. É isso aí, a luta do jovem de periferia é essa, de sempre. André, me diz uma coisa, como tem sido, né, diante desse quadro que tu colocas, da dificuldade de emprego que já era uma realidade, da ausência de políticas públicas, como tem sido, né, enfrentar essa pandemia da Covid aqui dentro de Boa Vista, nas periferias de Boa Vista? Os governos desenvolveram alguma política voltada de apoio, de suporte, de ajuda, mesmo que seja momentânea? Momentânea. No começo da pandemia, eu lembro que até o voluntariado a gente teve que se reestruturar, porque não daria para fazer trabalhos presenciais, né? A gente teria que fazer alguma coisa remota, e aí nasceu o programa da Rádio Web de Gacinha Vida. A gente começou a fazer no período pandêmico mesmo. Teve entregas de máscaras, eu lembro. Algumas escolas estavam entregando cestas básicas, e aí estavam na dúvida do auxílio emergencial. E aí o auxílio saiu. Então essas são as iniciativas que o Estado, o poder público, trouxe aqui para Boa Vista, aqui dentro da periferia, possamos também dizer assim. Nós começamos a perceber que não era o suficiente, porque no primeiro mês eu percebi que mesmo tendo auxílio emergencial, mas as pessoas passam por dificuldades. E tem pessoas que passam por dificuldades que não estavam recebendo o auxílio emergencial. Aí a gente foi atrás de voluntários, a gente fez cestas básicas para entregarmos para eles, ou seja, sempre a gente teve que fazer alguma coisa. A gente não faz o que nós gostaríamos de fazer, professor, a gente faz tudo na medida do possível, na medida do possível. E se a gente ainda tem que fazer, porque está em falta, o poder público está em falta. Faz coisas pequenas, faz, mas está em falta. Hoje em dia esteve em falta. Foram poucas, como essas que eu mencionei para o senhor. Você acha que a sociedade ela estava mais sensibilizada em ajudar no início da pandemia do que agora? Como é que você tem essa percepção? Ou a sociedade, né, as pessoas continuaram ajudando em todo esse período de um ano de pandemia? Não. Se não houver incentivo, se não houver fala, se não houver alguém que coloque o passo à frente, nossa sociedade ela não faz. O amor de muitos está frio, se eu for usar uma frase, né? O amor de muita gente esfriou, professor. Eu percebo que por exemplo, a primeira vez que nós arrecadamos donativos, a gente conseguiu mais rápido algumas coisas. Hoje está mais difícil. E agora nós estamos num período pior, nós estamos perdendo 1.000 e tantas, 2.000 pessoas por dia no país e por aí vai. Entendeu? Não dá, não tem como. O nosso povo, como eu falei, né, precisa ir para lá e para cá para conseguir sobreviver também. O povo da periferia não conseguiu se adaptar ao distanciamento social, ao lockdown, que não teve lockdown, não houve lockdown, nunca houve lockdown em si, houve a propagação, a decretação aí de dizer para a gente estar um pouco distanciado. Isso. Então o povo não está tão assim atento a isso não, infelizmente tiveram mais no começo. Hoje tem um grupo que tem a caridade e tem um grupo que não tem essa caridade. Tem um grupo que tem empatia e tem um grupo que não tem empatia. Tem um grupo que usa a máscara, tem um grupo que não usa a máscara. Tem um grupo que diz não para vacina, tem um grupo que diz sim para vacina. Tem um grupo que precisa do auxílio emergencial e tem um grupo que é contra o auxílio emergencial. Então, infelizmente, essa é a nossa realidade. E é triste, né, a gente ver, por exemplo, o governo do estado, em plena pandemia, aumentar os recursos para sua propaganda institucional. Não é propaganda de prevenção à Covid, não, é de propaganda institucional, enquanto as pessoas não têm o que comer, né? Sim. É horrível. Vamos falar um pouco, agora a gente falou muito de política, mas agora especificamente sobre o Andriel como esse cidadão da disputa política institucional. Tu fostes candidato a vereador da eleição passada, se eu não me engano tem uma outra candidatura anterior a essa. Como é enfrentar esse processo dessa disputa eleitoral sendo um candidato da periferia? É doloroso, mas é gratificante. Primeiro, porque, como eu sempre falei, né, cada experiência me dá essa oportunidade de crescer um pouco mais, né, de aprender um pouquinho mais. Em 2018, naquela eleição polarizada, problemática,
dúbia. Eu tentei ser candidato e saí até candidato. Quando foi na semana assim, da eleição, eu tive minha candidatura indeferida, porque eu não tive o apoio jurídico necessário para poder colocar diante da Justiça Eleitoral que eu estaria assim apto a concorrer. Devido a questões processuais que eu estou também apto a responder qualquer juiz e foro. Eu não tenho problema nenhum com a justiça, tenho minhas franquias, tudo ok. Entretanto, eu não tive esse apoio, um amparo jurídico para ir lá e fazer essa declaração, fazer esse trabalho. É um marinheiro de primeira viagem, que eu posso dizer. E ali eu sofri meu trauma, né? Foi dramático, foi traumático para mim. E eu disse, caramba, não indeferiram eu estava com o santinho e tudo, e andando para cima e para baixo, e minha campanha, cortaram ela, e a gente fala aqui no popular aqui do Pintolândia, cotosaram a minha candidatura. Eu disse amém, fiquei ali depressivo, entendendo porque, professor, não somos santos, né? Ninguém aqui é santo, todo mundo aqui é ser humano, está fadado a falhas. O problema é você continuar falhando. Quando você falha, reconhece e coloca um alvo, um destino de vida para poder mostrar que você quer fazer diferente e é diferente. O problema é que muitos olham falhas, outros não vejam que você está tentando fazer alguma coisa para acertar. E aí, eu não sei, esse apoio não veio em 2018, né? Um apoio assim, eu não tive um costa quente, eu não tive um aconselhador, não tive alguém, até porque a gente é um jovem influenciador aqui dentro da periferia e fora dela, então muita gente quer que a gente apoie eles. Então eu via que me prendiam, entendeu? Então não dá um apoio jurídico não para ele, que ele vai sair aí, ele desiste de ser candidato e apoia alguém aí, vai ser fácil de conseguir o apoio dele político aí, para capitalizar o apoio político dele. Eu fiquei lá. Apoiei 2 pessoas, inclusive os 2 ganharam, né? Não vou dizer o nome do santo não, vou dizer só o milagre agora. Aí quando foi 2020, tentaram fazer a mesma coisa. Só que aí eu já estava num local onde eu disse, espera aí, eu só pareço menino. Eu não sou menino não, né? Eu sou com barba, eu tenho 29 anos, sem barba eu tenho 19, né? Até falei, até brincando com o pessoal. Eu disse, não, eu preciso desse apoio, porque o Nicolete, que era prefeito, é o candidato a prefeito, né? Foi lá e tentou fazer a mesma coisa, me processou e pediu para impedir a minha candidatura. O pastor Isamar da igreja também me processou com o intuito de atacar, acho que a minha imagem, eu sei lá o que aconteceu, também atrapalhar a candidatura. Graças a Deus, eu indo atrás, conversando com pessoas, conseguimos pagar a assessoria jurídica para apresentar a defesa diante o Tribunal Eleitoral, e ali a gente venceu e saímos candidatos. Ou seja, ser um candidato da periferia, sem apoio, sem recursos humanos, recursos financeiros, não é fácil. Não é fácil. É muito difícil mesmo. E aí a gente foi à luta, com boicote, sem boicote, fazendo tudo na medida do possível. Eu sei que até pessoas me criticaram porque eu saí no partido de direita, que foi o PRTB, e o problema é que a política é difícil saber lidar com ela, entendeu? Eu estive ali no PRTB, me candidatei por ele, mas eu apresentei um projeto de candidatura, eu até denominei de PMD, Projeto Municipal de Desenvolvimento, onde eu coloquei muitos projetos e propostas que eu iria apresentar lá como projeto de lei, caso eu fosse vereador. Inclusive, a bandeira da valorização à vida está ali dentro, entendeu, desse projeto. A periferia é difícil se unir, a gente não logrou êxito no que eu digo para o senhor em ganhar a candidatura, mas logrei êxito em questão de aprender e perceber dentro do povo, dentro das pessoas, quais aquelas que estão com o povo e quais aquelas que não estão. Eu percebi isso. Eu teve candidatos que nem eu da periferia que teve mais votos do que eu. Isso não me deixa triste. Isso me deixa feliz. Isso me deixa feliz que eu ganhei 36 votos. Eu sou 12º suplente com 36 votos. Meu sonho era ter tirado mais e ter estado lá, sim. Mas dos 36, eu entendo que entenderam o projeto municipal de desenvolvimento, os 36, e outros amigos meus que ganharam muitos votos. Amigo meu ganhou 400, outros 60, outros e por aí vai. Eu vejo que há uma percepção. A gente ainda não encontrou o ponto de concentrar isso tudo em uma candidatura que coloque isso que a gente quer.
Tanto que acho que o único mais perto das pessoas que foi eleito lá, eu brinco até, foi o Gildean Garia. Foi ele da classe trabalhadora, do povão. No caso, ele tem uma simbologia ali em cima dele. Então eu fico feliz, professor. Eu participei. Não participarei em 2022, não tenho essa pretensão de participar em 2022, mas estarei na luta. Acredito que está na hora da gente parar de ir pelas oportunidades e começar a colocar a causa e começar a traçar estratégias. Eu fui para o PRTB por causa da estratégia. Eu achava que um partido que não pega o fundão eleitoral e que pegou, isso está lá no Tesouro Nacional, está lá no site, vai lá. Esse partido que não pegou o dinheiro, entregou para o combate à pandemia, as pessoas iam olhar e dizer, poxa, olha o jovem ali, ele quer fazer uma mudança. Aí eu não vi que ali dentro onde eu estava tinham pessoas com mais poder aquisitivo do que eu e por aí vai, Então, mas pelo menos eu fiz a minha voz ecoar. As pessoas viram, as pessoas ouviram. Eu tive 36 votos, mas eu não alcancei 36 votos. Numa página que eu tinha 1 seguidor, eu passei a ter 300 seguidores, sem pagar a página para ser dimensionada. Com esses 300 seguidores, cada vídeo que eu postava tinha um alcance de 3.000 visualizações, 2.000. Eu não digo que eu teria os 2.000 votos pelas visualizações, mas fazer a sua voz ser ouvida, isso já é muito importante. Muito importante. Não serei 2022 candidato, mas eu estou aí para ajudar pela causa, com estratégias firmes, a gente colocar um nome que venha com palavras corretas e com projetos concretos para esse povo que está precisando, né? Apesar de estar ali no Partido Conservador, meu discurso, meu projeto, ele é progressista, ele é progresso, ele valoriza a democracia, é moderado o meu posicionamento. Muitas pessoas lá no partido, lá direito, ficavam chateadas comigo, porque diziam como que o Coronel Chagas, o deputado Coronel Chagas, aceitou esse petista, esse esquerdista, esse companheiro, como foi esse companheiro? Entendeu? Eu disse, gente, eu conversei com o Coronel Chagas e disse, eu estou aqui não é por causa do Levi Fidelix, não. Não estou aqui por causa de vocês, não. Estou aqui porque eu tenho um projeto. E como os outros partidos estão tudo cheio, eu quero participar da eleição. Eu sei que muita gente aí me interpretou errado, entendeu? Mas o que o olho não vê, o coração não sente. André, me diga uma coisa, a gente tem, inclusive o partido que eu sou filiado, ele é um dos partidos que tem conquistado muito espaço, né, com essa modalidade das candidaturas coletivas. Sim. Você não acha que era possível começar a se debater, a se viabilizar candidaturas coletivas para se ocupar esses espaços? Porque hoje o que a gente tem se você tira, por exemplo, na Câmara de Vereadores, se você tira o Gildean Garia, todos os outros são empresários. Todos os outros são empresários. E o poder público é uma disputa de interesses. Quando você tem no parlamento uma representação esmagadora de empresários, é lógico que eles vão defender os interesses deles, né? Não seria hora de... Você não acha que daria para ter já existe um amadurecimento político dessas candidaturas isoladas, por exemplo, desse cidadão que teve 400, do outro que teve 300, de você que teve 36, se unir em torno de uma única candidatura com programa? Eu acredito que tem sim como haver um coletivismo aí em prol de uma candidatura que possa expressar esses anseios da sociedade. Por isso que eu agradeço os 36 votos que eu tive, de coração, de corpo e alma. Apesar de que muitos que prometeram seu voto foram descompromissados com aquilo que a gente apresentou. Mas eu agradeço a esses que entenderam. Então esses vão ajudar outros, porque eu sei que tem outros que são similares a esses 36, ao que o André pensa. E a união, ela fará essa força. Ela fará a força. Eu não sou parlamentar, mas se os parlamentares também apresentassem uma lei... nada contra os partidos, professor. Se eu é de um partido, né, eu sou de outro, nada contra eles. Mas se houvesse assim, uma lei de apresentar umas candidaturas que a gente fala itinerantes,
independentes, também seria muito bom, porque essas pessoas também, elas querem se sentir representadas, elas não veem às vezes um partido, etc. Ou seja, resumindo, seja uma candidatura coletiva, seja ela independente, aquela que viabiliza o anseio, entendeu? Desse povo com contexto, com começo, meio e fim, é preciso e tem como a viabilidade da gente ter um nome aí, principalmente no campo progressista, principalmente para ser presidente da Assembleia Legislativa. Acredito que tem como a gente colocar um presidente da Câmara do Brasil também, do Congresso Nacional Progressista. No Senado, como são pessoas um pouco, vamos dizer assim, de mais tempo ali no trabalho, vai ser um pouco mais difícil, mas também tem como colocar um senador ali do campo progressista ou alguém moderado que vai poder olhar para os dois lados, entendeu? Para a esquerda, para a direita, para o centro e fazer um pacto nacional, ou no nosso caso aqui, estadual e municipal, que é o que não está acontecendo, infelizmente. Eu sou a favor de que o Senado seja extinto no Brasil. O senhor é a favor? Sou. Esse modelo não serve, é um modelo. O Senado é um modelo para garantir que políticos de largo tempo de trabalho continuem ganhando dinheiro público. Só serve para isso. Né? Eu sou a favor do parlamentarismo, né, professor? Nós temos que apesar de que o povo gosta de eleger presidente, né? Mas não. Eu sou a favor do parlamentarismo, como é em outros países aí que está dando certo. Não, o parlamentarismo ele é uma estrutura de governo interessante. Porém, ele necessita de um nível de percepção política da população. Não, é muito analfabetismo político dentro do Congresso Nacional, principalmente. É muito grande, tá entendendo? Muito grande. Para a gente concluir nossa entrevista, eu quero te escutar fazer uma pergunta. Andriel, do PRTB, que é base de apoio ao governo Bolsonaro, qual a tua opinião sobre o governo Bolsonaro? Para eu não ser taxado como hipócrita, principalmente, porque quando a gente fala sobre o Bolsonaro, sobre o governo, a gente está numa atenuância ali das pessoas dizem, esse cara aqui é horrível. Se não gosta do Bolsonaro, ele é ruim. Se gosta, também é ruim. Ou seja, o debate público está assim, tá polarizado, está misturado. Então a minha resposta ela vai ser bem clara. Tem uma parte do governo Bolsonaro que eu olho que está tentando fazer alguma coisa, só que não sabe como faz, entendeu? Uma parte do governo, mas não sabe como faz. E quando faz, acaba dando popularidade para o Bolsonaro, e o Bolsonaro não usa essa popularidade para trazer conciliação nacional. Ele usa para atenuar ainda mais o radicalismo, a divisão e por aí vai. Infraestrutura, estão abrindo ferrovias, aí estão abrindo espaços aí no Nordeste, principalmente, lógico, uma visão eleitoral, mas está acontecendo, O auxílio emergencial, algo que deu uma explosão na popularidade dele, né? Se não fosse o Congresso, não tinha saído os R$600, a gente sabe disso, que o projeto inicial foi R$200 lá pelo Paulo Guedes, o pessoal do governo, ou seja, ele está dando espaço para um debate. Esse é o lado bom que estou dizendo. Se a gente puxar, a gente quem? Os parlamentares, né, o legislativo, o judiciário e os outros executivos, seja de oposição, situação, ou ala moderada, sei lá, se puxar ele pro debate constitucional, ele tem que se adequar para cá. Então ele vai acabar gerando coisas até então boas para nós, entendeu? Mas na hora que deixa ele sair daqui, aí vira o que eu chamo de zona de perigo, que eu chamo de o circo pega fogo, né? E o palhaço está chorando. E quem é o palhaço, professor? Adivinha? Na mente do Bolsonaro é o povo brasileiro. Ele não consegue fazer trabalhos que dê resultados, como eu posso falar assim, em geral. Não quer dizer que vai armar o povo e tal. Ele está armando as milícias. Ele está armando quem tem dinheiro para comprar mais munição. Porque o acesso à arma no Brasil já existe sem Bolsonaro. A questão é que com Bolsonaro ele deixou isso mais facilitado para pessoas más intencionadas. Colocou no meio ambiente um ministro que está destruindo o meio ambiente.
destruindo o meio ambiente. Ele está fazendo a destruição do tecido nacional, quando olha. O único lado lá da economia, porque esse neoliberalismo que eles estão executando aí com o Paulo Guedes, ainda coloca lá as políticas sociais, né, compensatórias, ainda dá uma ajudinha, apesar que o intuito é cortar. É cortar, é diminuir o Estado, é fazer... Eu acredito que o Estado ele tem que ser de um tamanho necessário, que ele ajude as pessoas. É a minha visão, né? E o Bolsonaro, ele tem trabalhado totalmente errado no combate à pandemia, na questão econômica, na questão ministerial dele. Ele demitiu aí vários ministros, colocou aí ministro militar que não sabia nem que era o SUS, o que era o SUS. E aí, se eu for falar agora como o Andriel Mendes, idealizador do voluntariado de valorização à vida e de combate ao suicídio, o que Bolsonaro tem feito pelas sanidade mentais das pessoas, pela sanidade mental das pessoas, ele tem destruído. Como? Projeto de lei de psicólogo nas escolas, ele vetou. Assistente social nas escolas, sabe o que ele fez? Ele vetou. Acusar que a vacina não funciona, ele divulgou isso. E o que aconteceu foi um caso de suicídio. Aí agora ontem, ele mexe mais uma vez com o psicológico das pessoas, acho que foi ontem, agora ele disse... leu uma carta suicida por um cidadão que acabou tendo problemas psicossociais, psicossomáticos ali, devido aos problemas da pandemia. Então, que ninguém sabe o histórico também dessa pessoa, de vida das né? pessoas. Isso ele não deve ler. A gente trabalha o combate ao suicídio, o assunto ao suicídio com muito cuidado. A gente quebra esse tabu com muito cuidado. Não é dessa forma para querer ocasionar um lado e fazer disso uma questão política. Daqui a pouco vai gerar uma questão política o suicídio, professor. E essa é uma pauta que une da extrema aos moderados. Essa é uma pauta que eu estou aqui com o senhor conversando, que a gente acredita na valorização da vida. Ou seja, resumindo para o senhor me fazer a pergunta ou continuar fazendo alguma colocação, o governo Bolsonaro, se a gente chama ele para cá, ele vai ter que se adequar aqui, e o resultado vai acabar sendo bom. Agora, quando ele sai daqui e começa a fazer as loucuras que ele tem feito, ele está destruindo a vida do cidadão brasileiro. O problema é que ele está acabando com a Constituição também, né? As reformas que têm sido apresentadas, a PEC 186 que foi apresentada, que foi aprovada agora sexta-feira, quinta-feira no Congresso Nacional, que deve ser sancionada amanhã, terça-feira na reunião do Congresso Nacional, ela vai retirar, cortar dinheiro de tudo que é lado. Os nossos municípios vão ficar à míngua. Agora eu quero te escutar numa coisa. Você, falando do governo Bolsonaro, levou para essa questão da saúde mental. O que você acha dele ter colocado um defensor do tratamento com eletrochoque para chefiar o programa de saúde mental no Brasil? Ele tem um pensamento muito antiquado, né? O Bolsonaro. Ele pensa que ele ainda está vivendo em 60, 64, etc. Com todo respeito às pessoas que viveram em 64, que estão vivas até hoje. Todo respeito a vocês. Mas o Bolsonaro pensa que ele está vivendo uma época ainda tão radical, que ele acha que ele vai amarrar as pessoas à força. É um caso de um Dória, que acha que a Cracolândia vai acabar com aquela ostensividade toda. É uma Tereza Surita achando que a criminalidade que acontecia no Beral acabou, que isso não existe mais. São pessoas com pensamento antiquado, que achando que soluções fáceis, né, vai fazer o problema sumir de uma vez. Eu penso que quem tinha que ser colocado numa cadeira era esse cara, se é para pensar dessa forma, e eu não penso assim. Acho que tem que haver uma política pública baseada na ciência, tem que chamar os psiquiatras, tem que chamar os psicólogos, entendeu? E conversar como é que nós vamos fazer para ajudar essas pessoas que estão com problemas de sanidade mental. Ele ter colocado um homem dessa forma para fazer isso, é sinal que ele ainda pensa que ele está vivendo num outro tempo. E essa forma de agir não deu jeito. Não deu bons resultados. Apesar que, professor, eu acho que isso tudo faz parte de um plano para chamar atenção, entendeu? Para ele, enquanto algumas coisas mais sérias estão acontecendo e a gente não está debatendo isso. Apesar de que isto que o senhor está colocando é sério. O senhor está entendendo? Ele está usando uma cortina, ele está usando coisas sérias como cortina de fumaça para deixar as pessoas não verem coisas mais sérias ainda.
Infelizmente, é assim que eu vejo. Eu acho que essa é uma estratégia que ele usa. André, eu quero muito agradecer a dedicação do teu tempo, por ter vindo aqui, foi uma entrevista maravilhosa. E fica para você, suas considerações finais. Beleza. Professor Fábio, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a vocês que deram essa oportunidade de ouvir um pouco mais o Andriel, conhecer um pouco mais de mim também. Abraço a todos os voluntários que estão no VVVCS com a gente. Você encontra Onde é que entra? Você encontra o voluntariado de valorização à vida e de combate ao suicídio no Twitter, você encontra no Instagram e você encontra no Facebook também. São as 3 linhas sociais que a gente tem utilizado. Coloca como lá? 3VCS. VVVCS. 3V e o CS. Então quero agradecer aos voluntários. Não vou falar o nome de todos, mas eu falar aqui, agradecer ao Anfrísio, ao Iago Rocha também, que ajuda a gente, a ajudar a muitos amigos, a minha mãe, que é uma parceirona também da gente, Raquel Mendes, ao professor, agradecer um voluntário que a gente perdeu tempos atrás, que foi o professor Marcos Braga também, um antropólogo, ele que foi presidente ali do Instituto em Siquirã, agradeço muito. E eu quero lançar minha mensagem para todos vocês, todos, principalmente para aqueles jovens como eu, que ainda acreditam na política, que ainda acreditam que tem como uma conversa, o debate, gerar ações benéficas para todo mundo, para o A, para o B, para o C. Não vale a pena trabalhar para o lado A e para o lado B, não. Tem que ser para o alfabeto inteiro, para a gente poder construir coisas boas. A minha palavra para a gente é essa. Dividido, a gente cai, mas unidos, a gente vai fazer história. Então tá na hora da gente ir à luta, porque a gente é da paz e a gente é do amor, mas a gente é da luta também. Então obrigado pela oportunidade, valeu. CFA, seu canal de comunicação. Terça-feira nos encontramos com mais um bate-papo. Um abraço.